Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje, sábado, 21 de março de 2026, estamos aqui para uma meditação da Palavra de Deus com esse tema de caráter espiritual. E vamos orar a Deus de uma forma diferente. Amado Deus e Pai, pela graça, misericórdia e pela unção e pelo poder do nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós te pedimos. Inspira, faz fluir, ó Deus, a Tua voz, pela unção do Teu Espírito Santo, por Tua palavra, para que haja o toque do Teu Espírito na vida de todos quanto vão ouvir, sejam tocados, sejam iluminados, sejam alcançados pelo Teu poder, para que a Tua palavra haja transformação na vida de cada um de nós, para a Tua glória, em nome de Jesus, para a felicidade e transformação na vida de todos quanto vão ouvir, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Título desta meditação: Vencendo as fraquezas da velha natureza. E aí, o que dizer a respeito disso? Vamos refletir, nem que sejam uns 7 segundos. Fraquezas da velha natureza. O que dizer disso? No princípio de tudo, o homem tinha harmonia, a presença de Deus, não havia pecado. Era tudo uma harmonia e vivia com a natureza de Deus, do temor na presença de Deus. Mas, ao desobedecer às ordens de Deus, entrou o pecado e entrou a velha natureza. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12, que temos citado aqui com muita propriedade e diversas vezes. Lendo o contexto todo de Romanos capítulo 5, que começa do versículo 12 até o versículo 21, esse contexto fala sobre o Adão e a Cristo, a velha natureza e a nova natureza em Cristo, como está escrito neste mesmo capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, e aí? Então, essa velha natureza, ela tende a fazer com que o homem se torne fraco para obedecer a Deus e tem a tendência a fazer o que é errado. E aí, como vencer? Só mesmo pelo poder de Deus e da palavra. Quando nós nos voltamos para Deus e nascemos da natureza de Deus, aí vem o Espírito Santo para nos auxiliar a vencer nossas fraquezas. Está escrito isto aqui no livro de Romanos e no livro de Hebreus, que diz que Deus, através do Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. Então vamos começar lendo o texto bíblico que escolhemos para esta meditação. Livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 22 a 25, que diz o seguinte. Romanos, capítulo 7, 22 e 25, que diz: Mas vejo nos meus membros, outra lei, nos meus membros, no corpo,
no tocante ao homem interior. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a minha mente. Ou seja, a lei da velha natureza, a velha natureza tentando nos desvirtuar para a lei de Deus, guerreando contra a nossa mente, para fazer aquilo que não agrada a Deus. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, no nosso corpo, dentro de nós. Essa lei, guerreando para nos escravizar, para fazer o que é pecado, o que é errado. E quando a pessoa dá um lugar ao que é errado, o que vai acontecer? A lei do pecado, junto com os espíritos opressores do mal, escraviza a mente. E aí, dominando a mente, nós não vamos fazer mais, conseguir fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos ser guiados, dominados, manipulado por um desejo interior que vem para fazer o que dá na telha, vem e faz. Porque está no controle do espírito do pecado. Se atenha a isso. Reflita sobre isso, porque é espiritual. Continuando aqui. O apóstolo Paulo diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do Espírito. Então, quando você está em Cristo, que tem o poder de Deus e entrou em você a nova natureza, aí em Cristo, está escrito, somos mais do que vencedores. E aí, como está em Cristo? Viver em amor, viver com os pensamentos do temor da lei, da palavra de Deus. E aí, se inclinar para esse temor. E aí, nós temos a força para vencer as fraquezas da velha natureza quando vier nos atacar. Vamos falar aqui apenas de 2 pontuações, mas antes de tudo, vamos dar uma introdução aqui. A velha natureza, que é proveniente do pecado, entrou por meio da primeira desobediência humana, que já falamos aqui, que foi a desobediência de Adão e Eva. E ela é ela que o homem ser escravo de suas vontades. Então é ela que faz o homem escravo de suas vontades. O que vem de desejo pecaminoso, ela domina aqueles que não estão em Cristo e que se volta para esse desejo ser dominado, ser escravo. A pessoa não consegue, por mais que queira fazer aquilo que é do agrado de Deus, mas não vai conseguir, porque quem está dominando ela é o espírito do pecado, a velha natureza que está dominando a mente dela. E aí, eis a pergunta, e aí, o que fazer para vencer essa velha natureza? É uma guerra espiritual contra nossa mente e nosso interior. É uma natureza pecaminosa que quando você não tem o poder de Deus, não tem a natureza de Deus, facilmente a pessoa é vencida por ela. Ela começa nos olhos e dos olhos transmite para a mente. E quando a mente assim se inclina e aceita aquilo, aí pronto, já era. A mente fica dominada pela velha natureza e pelos espíritos malignos que dominam a mente da pessoa. E dominando, a pessoa não tem mais controle sobre si. Aquilo que vem na telha, que vem um comando para fazer, para pecar, isso assim vai ser. É terrível, é sério, é uma verdade nua e crua, é espiritual, e quem não se atém a isso, nós vemos por aí afora. Muitas pessoas que são dominadas pela velha natureza, pelos espíritos, e que
não se atém ao temor a Deus, nós vemos por aí pessoas fazendo coisas aberrantes. Vamos citar um ou dois aqui. Caem numa vida de promíscua, caem no vício de dar cabo à sua própria vida. E o que é isso? É que algo espiritual está dominando a mente, o espírito dessa pessoa e não consegue fazer o que é racional e o que é da lei de Deus para viver uma vida no domínio, na mente e no coração pela lei de Deus. E aí, o que fazer? Só há uma resposta. Há uma entrega total da sua vida, da sua vontade, dos seus desejos, usar o senso racional. Poxa, eu estou assim, eu estou sendo escravo, eu estou fazendo isso está me matando, isso está me destruindo, isso está me escravizando, eu não consigo fazer o que é certo, eu tenho uma vida que eu quero fazer com que agrade a Deus e não consigo. Eu não consigo ser fiel, eu não consigo fazer o que é correto e sobre o que é mal, o que é ruim, até mesmo aquilo que vai para o pecado, é isso que tem me conseguido vencer. E aí, quando você é humilde de espírito, raciocina, poxa, isso que eu estou fazendo está me destruindo, isso não é correto, isso está me escravizando, está me destruindo. Aí a pessoa raciocina, e agora? O que fazer? E a pessoa se volta para Deus, ó Deus, e abre o coração, abre a mente, a alma, o coração. Deus, eu estou sendo vencido por esses desejos, por esse pecado. Eu não consigo fazer o que é bem, eu não consigo agradar, nem ter prazer pelo que é da tua lei. Há uma força que me domina e que está me vencendo. Me ajuda, tenha misericórdia. Você se volta para Deus e Deus atenta, contempla para a sua sinceridade, se volta e mostra a verdade e o poder dele a seu dispor, para assim você vencer essas fraquezas de um ser humano que é da velha natureza. E aí então você entra em uma aliança com Deus, entrega toda a sua vida a Deus. Entenda, a Deus. Entrar em uma igreja, ser religioso, pertencer a qualquer clero, a qualquer coisa espiritual que diz que vai melhorar a sua vida, isso não é a solução. A solução é só você e Deus. Dizer, ó Deus, eu quero fazer, vou fazer a tua vontade, eu não quero essa vida que eu estou vivendo. Eu quero ser uma pessoa diferente que vai conseguir fazer a tua vontade. Eu quero saber qual o caminho, meu Deus, da solução da minha vida. O que o Senhor poderá fazer por mim? Me ajude. E aí você entra em uma aliança com Deus. Ó Deus, me ajude, eu quero fazer tua vontade. E aí me revela o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer de mim. E aí se voltar para Deus e ouvir a palavra de Deus, buscar socorro para alguém, interceder em oração por você e ir a uma igreja séria, sincera, que pregue a Cristo, o sacrifício de Cristo, que creia na ressurreição, que creia no arrependimento, que creia na fé, que creia na justiça, que creia na justificação, que creia no batismo, na imposição de mãos, que tenha os fundamentos genuínos da fé em Deus, do jeito que Ele se ensina. E aí você vai conseguir mais forças e você vai ser regenerado pela palavra e pelo Espírito Santo e será uma nova criatura e a natureza de Deus entrará dentro de você e você terá motivos para ser feliz, para não precisar se inclinar para a prostituição, nem para vício, nem para outra coisa que sai fora da lei de Deus. Porque o Espírito Santo estará lhe preenchendo. Você será pleno e terá motivos e forças para vencer a velha natureza e saber ser feliz e ser uma pessoa que teme a Deus e que vai servir a Deus para o agradá-lo. Aí vem uma outra reflexão aqui.
Você já fez a entrega a Deus total, né? 2 Crônicas 16 e versículo 9, que Deus diz que aquele que se volta para Ele, que entrega totalmente o coração, Deus se fará forte, poderoso na vida dessa pessoa. Aí, agora vamos falar para pessoas que estão sendo vencidas por algum pecado, por inclinações pecaminosas, por fraquezas e por dificuldade em fazer o que é certo. O que acontece? Nós estamos com o corpo, a alma e o espírito. Os ataques vêm primeiro através dos olhos do espírito. Então, o que é do bem é aquilo que é verdadeiro, justo, puro e que glorifica a Deus e que faz a vontade de Deus. Isso é do bem, é o que alimenta o nosso espírito para com Deus. Agora, de que o mal, os espíritos do mal, os espíritos que provocam prostituição, os espíritos que provocam adultério, os espíritos que provocam vício, os espíritos que provocam suicídio, de que eles se alimentam, hein? Vamos para aqui, 5 ou 7 segundos. De que os espíritos do mal se alimentam? Para destruir a vida das pessoas e escravizar no pecado. Sabe de quê? Eles se alimentam do pecado. Os espíritos imundos, os espíritos que faz derrotar o homem pela velha natureza, se alimentam do pecado. Quando a pessoa está mentindo, está alimentando os espíritos pecaminosos, os espíritos imundos. Quando a pessoa se prostitui, se inclina para aquilo que não agrada a Deus, está alimentando os espíritos imundos. E alimentando os espíritos imundos, quem é que vai dominar a mente, o coração e a alma para escravizar aquela pessoa? Os espíritos imundos, porque a pessoa está alimentando eles com aquilo do quais eles se alimentam. É questão de refletir, usar o raciocínio, a inteligência com a fé racional. Vamos para a última pontuação. Quando se vive no pecado, nós permitimos acesso para o que é ruim na nossa mente. Está sob nosso domínio. Então, quando a gente se inclina e vive naquilo que não agrada a Deus, se inclina para fazer o que é pecado, o que é prostituição, o que é vício, e o que é tudo que é de contra a lei de Deus, a gente estamos abrindo acesso, abrindo as janelas e as portas. Em outras palavras, está dizendo aos espíritos imundos, aos espíritos opressores, que está dando acesso. Então, isso é um grande perigo. Vamos concluir com essas seguintes palavras. Só se vence as fraquezas que são provenientes da velha natureza por uma disposição voluntária. Quando você é voluntário, meu Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu vou fazer o que eu tiver de fazer, mas eu não quero mais viver assim. Eu estou fazendo isso de coração, voluntário. É isso que eu quero. A partir de agora, eu não quero mais viver assim. E aí Deus vai contemplar, atentar para a sua sinceridade e pelo seu ato voluntário de querer mudar. Continuando. Disposição voluntária do espírito, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tudo seu ser, pensamentos, desejos, vontade, seu espírito, sua alma, seu coração, tudo você entrega para assim viver para a vontade de Deus e para não querer mais o domínio da velha natureza e daquilo que é tudo que é pecaminoso, que pode escravizar nossa mente, alma e coração e também o corpo.
Então, a partir de uma entrega com o espírito, com a alma, com o desejo sincero de obedecer a Deus em tudo, aí sim haverá transformação, sua mente será uma nova mente, seu ser, seus desejos se voltará para aquilo que é da nova natureza. E você conseguirá vencer as velhas naturezas pecaminosas. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, Tua palavra, ela instrui a tudo. E o Senhor diz em Tua palavra que é uma guerra contínua da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 7 de Romanos, fala tudo isso. É algo sério que todos nós temos que levar a sério, esta guerra espiritual do pecado contra os desejos, do pecado contra a nossa mente, nossos olhos e desejos. Se a gente não se voltar, porque a tua palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. É uma questão de uma inteligência, voluntariedade, decisão própria para decidir o que é inteligente e correto para salvar a nossa alma. É isso que te oramos, Senhor. Ajude a cada um de nós. No nome de Jesus é que te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Usamos uma fé consciente. Venhamos refletir sobre essa seriedade, sobre essa vivência real, espiritual e de uma natureza terrena, maligna, que guerreia contra a nossa alma, que poderá escravizar a nossa vida ao pecado. A palavra de Deus é bem clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus nos dá a chance. Agora quem decide somos nós. Então, quando a pessoa se inclina, usa a fé inteligente, não. Se eu continuar nesses desejos pecaminosos, é bom para o meu corpo. A minha carne está achando bom, mas a minha alma, a palavra de Deus é bem clara. O fim de quem está na inclinação do pecado é morte. Mas quando você usa a inteligência, não. Eu vou me afastar disso que não agrada a Deus e vou ter cuidado da minha alma e vou me sacrificar, porque eu sei que é difícil, mas se eu fizer o que é certo, o meu fim será vida e paz com Deus. E já que teremos a felicidade. Jesus disse que aqui já teríamos um rio, uma alegria que nos faria pleno. Quando você é pleno, tem o Espírito Santo, não há necessidade de você procurar em outra coisa, em vício, em uma bebida, em uma prostituição, em dinheiro ou em qualquer outra coisa. Não precisa, porque você já tem a satisfação, você já é pleno dentro de você. A felicidade já reina, é algo que brota, que jorra até os céus. Então, é questão de ser inteligente. Deus abençoe, ótimo sábado, Deus abençoe a todos e a toda a família.